Graça e paz da parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que nos deram a vida, que estão conosco, que nos perdoaram os pecados, fazem com que nós continuemos crescendo nessa fé. Que todos nós tenhamos o espírito de gratidão por tudo aquilo que Deus fez, faz e ainda fará por nós. Pode ser mais. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, são dois os textos que acabamos de ouvir para esse nosso culto de ação de graças, o texto de Lucas 12, 13 a 21 e o texto de Lucas 17, 11 a 19. O primeiro texto trata de um homem que teve uma grande plantação, uma grande colheita, que produziu muito e ele ficou inclusive extasiado, tamanha a colheita. Mandou destruir os celeiros, fazer celeiros novos e disse: agora não preciso mais trabalhar, vou comer, beber, me divertir, porque eu tenho bens para muitos anos. Jesus diz: ele é louco, porque essa noite Deus vai pedir a alma dele. E é tudo que ele preparou para mim ficar. Outro texto é o texto de 10 leprosos que de longe gritam quando ouvem que vem que Jesus está a caminho: Mestre, tem compaixão de nós. E Jesus então diz: vão, mostrem seus sacerdotes e vocês serão curados. E eles vão, são curados. E desses 10 só um volta. E esse que volta não era do povo de Jesus, era um samaritano. Era alguém que era de um povo que era odiado pelos judeus. Mas, na situação de leprosos, de pessoas que eram desprezadas pela sociedade por causa da doença, que tirava seus pedaços, eles estavam limpos. E só esse, que voltou para agradecer, que mostrou que tinha uma fé diferente daqueles outros 9, é que recebeu a notícia da salvação. Nós vemos que existem vários tipos de fé. Existe essa fé que é a confiança. Existe essa fé que é uma fé realizante. Muitas pessoas têm uma fé de que vão conseguir e tanto se empenham e tanto acreditam que vão conseguir algo que conseguem mesmo. Tem gente que inclusive faz promessa para santo, para orixá, para sei lá o quê, e consegue realizar porque confiava e acreditava piamente. Essa é a fé. Da obediência de fazer aquela penitência para conseguir, consegue. Mas essa não é uma fé que salva. A fé que salva é a fé que olha para Deus como seu Deus. É a fé que tem em Jesus o seu único Salvador. É a fé que, como Jesus disse, produz obras. E essas obras são a gratidão, o amor, o compromisso, a entrega, o testemunho e a santificação. E essa fé só um dos 10 leprosos teve. Queridos irmãos, 2 textos que tratam de um tema muito atual, explorado por muitas igrejas nos dias de hoje: prosperidade financeira e curas. Primeiro, teve uma grande prosperidade financeira. Não lembrou em nenhum momento de dar honra e glória a Deus, apenas pensou em sofrer. Deus o chama de louco, queria perder tudo naquela noite. Queridos irmãos, o que realmente pertence a nós neste mundo? Nós somos proprietários do quê? O que realmente nos deixa felizes, nos deixa realizados? Somos donos de quê? O que nós buscamos para a nossa vida? Festas, palavras, poder, dinheiro, amigos? Ou nós nos preocupamos com aquilo que nós não vamos deixar aqui quando morrermos, que é o nosso relacionamento com Deus, a nossa alma? O que é que realmente importa para nós? O que é o nosso bem mais valioso?
Jó, ele disse lá em Jó, capítulo 1, 21, nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. O sábio rei Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 15, diz: como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltarás, indo como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Assim é o ser humano. Muitas vezes nós nos aplicamos, nos agarramos muito ao ter, às festas, aos amigos, à família. Esquecemos que essas coisas ficarão aqui, quando um dia teremos que prestar contas de tudo que fomos, de tudo que fizemos na nossa vida diante de Deus. Queridos irmãos, esse primeiro texto, ele nos mostra que ter em abundância, muitas vezes, pode nos fazer esquecer de Deus, ou pode nos fazer confundir o que realmente Deus nos propõe. Claro, existem igrejas que fazem propagandas: eu sou um grande empresário, eu sou um grande jogador de futebol, eu sou um banqueiro famoso. É como quem está dizendo: venha para cá que você vai ficar rico, próspero também. Mas aí nós nos lembramos que o diabo, quando colocou riquezas diante de Jesus, todas as riquezas da terra, ele disse para Jesus: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorarás. E Jesus, por sua vez, ele diz a nós em Lucas 12, 15: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. No versículo 20 do nosso texto hoje, Jesus disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e tudo que tens preparado para quem será? Em Mateus 16, 26, Jesus diz: o que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? O que é o mais importante? É a alma. É aquilo que é imortal. É a única coisa que levaremos neste mundo. Por isso, cuidado com as tantas e tantas variadas ofertas de felicidade que existem por aí, baseadas em prosperidade, em riquezas materiais, em abundância de bens, que estimulam a ganância, a avareza e o afastamento de Deus. Dia de ação de graças é uma oportunidade para nós refletirmos sobre o que realmente tem valor na nossa vida. Os bens, as posses, nossa vida no dia a dia com os amigos, ou o nosso relacionamento com Deus e o bem-estar da nossa alma. O que é que você, o que é que eu, o que é que nós valorizamos mais neste ano que passou? Aquilo que é passageiro ficará, ou o que é eterno e que irá ou para o céu ou para o inferno, ou junto de Deus ou junto ao diabo no céu? O inferno, a nossa alma. O segundo texto trata dos 10 leprosos e da sua oração de fé. Só que vimos aqui que esses 10 tinham fé diferente uma do outro. 9 tinham aquela fé que pensava na sua realização pessoal naquele momento. A fé que envolve obediência. Olha, eu quero, e Deus disse, vai, e eles foram, porque confiaram que Deus tinha poder. Muitas pessoas hoje em dia também dizem que fé é obediência.
fé é muito mais do que obediência. Deus diz no Salmo 50, versículo 15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Os 10 invocaram, os 10 foram atendidos, só um voltou para agradecer. A fé verdadeira, a fé que olha para Deus como seu Deus, como seu Senhor, como seu Salvador, é uma fé que não envolve apenas obediência, mas que envolve isso, que envolve testemunho, que envolve gratidão, que envolve santificação, que envolve amor. E essa fé só o samaritano teve. E é por isso que só ele ouviu de Jesus: levanta-te, a tua fé te salva. Não sabemos o nome desse samaritano leproso. Muitos críticos dizem que ele é Simão. Lá adiante, depois, num outro episódio, aparece Simão o leproso, recebe Jesus e seus discípulos na sua casa e oferece um banquete para eles. Evidentemente, quando diz Simão o leproso, é porque ele tinha sido leproso. Ele não era mais leproso porque, se fosse, não poderia receber ninguém em sua casa. Os leprosos tinham que gritar de longe e não tinham casa. Este Simão que recebe Jesus em sua casa quando for curado. Por isso os críticos dizem que provavelmente é este samaritano que faz esse banquete para agradecer a Deus, a pessoa de Jesus, por tudo aquilo que tinha acontecido na sua vida. Queridos irmãos e irmãs, todos nós fomos limpos por Deus da mancha do pecado, que nos condenava à morte eterna. E isso é muito pior do que qualquer doença, muito pior do que a lepra, muito pior do que o câncer, muito pior do que qualquer chaga, do que contamina a alma. E Deus nos limpou, Deus nos purificou através da obra redentora de Jesus. E eu pergunto: como está a nossa resposta de fé em amor a Deus? Demonstramos a nossa gratidão. Como foi esse ano que passou? Amamos a Deus sempre, sobre todas as coisas, não tomando o seu nome em vão, lendo, estudando, aprendendo, nos dedicando à palavra de Deus, nos consagrando a Ele. É essa a nossa fé, uma fé viva, atuante, que busca o crescimento na palavra, na santificação, no sacramento. Foi assim durante o ano que passou, ou tantas e tantas vezes deixamos Deus em segundo plano. Olha, agora eu não tenho tempo para ler meu devocional, nesse momento eu não tenho tempo para ler a Bíblia, tem algo mais importante. Hoje eu não vou no estudo bíblico na igreja, no culto, eu estou com sono, ou eu tenho a novela, eu tenho que ficar no Face ou numa sala de bate-papo. Será que muitas vezes outras coisas não foram prioridades, não foram mais importantes do que eu estar na presença do meu Senhor, do meu libertador, que me libertou da chaga do pecado e da condenação ao inferno? Como foi o ano que passou? A fé momentânea, seguida de esquecimento, de abandono a Deus, ela também resulta na perda da misericórdia de Deus, perda de salvação para a alma. É aquela sementinha que Jesus diz, caiu na pedra, cresceu, mas não tinha raiz, veio o sol, secou. Quantas e quantas vezes nos empolgamos com uma mensagem, um louvor, um momento de coreografia, ou um pedido de cura que aconteceu, e prometemos para Deus fidelidade, prometemos para Deus dedicação, mas é uma fé que só resulta da obediência naquele momento para se conseguir algo. É uma fé
semeada na rocha, sem raiz, e que logo seca. Queridos irmãos, que a nossa fé seja uma fé sincera, uma fé no Deus que nos criou, no Deus que dá tudo que temos e somos diariamente: vida, saúde, amigos, emprego, capacidade de raciocinar, e principalmente o perdão de todos os nossos pecados através de Jesus, e que não nos abandonou, mas continua dia a dia nos oferecendo esse livro na sua palavra, através dos estudos, das leituras diárias, dos cultos. Dia a dia continua nos oferecendo o perdão dos pecados, na absolvição e nos sacramentos. Que possamos valorizar tudo que Deus tem feito por nós, tudo que Deus continua fazendo por nós e tudo que Deus ainda fará por nós. Queridos irmãos, todo dia é dia de dar graças a Deus. E eu pergunto: a semente do Evangelho, que tipo de solo encontrou no teu coração? Rocha? Solo duro? Solo que muitas vezes se empolga, mas muitas vezes se desanima e diz: hoje eu não vou, eu vou sair da igreja por causa disso, daquilo, contaminado pelos espinhos das circunstâncias? Ou solo terra fértil, solo terra boa? Como tem sido a tua vida de oração? Gratidão. Hoje é dia de ação de graças. Lembremos de olhar para Deus com espírito de humildade, com espírito de reconhecimento, com espírito de gratidão. Juntar nossas mãos e dizer: Senhor, muito obrigado por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou. Muito obrigado por mais um ano que se passou. Muito obrigado por confiares em mim, para que eu possa ser uma testemunha do teu amor nesse mundo de ódio, de caos, de ingratidão lá fora. Muito obrigado pelo fato de eu saber que o que eu tenho de mais importante não são os bens terrenos, não são as coisas passageiras, mas é o meu relacionamento contigo. O fato de que eu sei que tu me perdoas, me amas e me salvarás. E assim, eu, você, cada um de nós, poderemos iniciar esse período de advento, de espera, de preparação para mais um Natal, dizendo: Senhor, eu tenho um coração muito agradecido, muito alegre por tudo que fizestes, que fazes, que farás por mim, mas principalmente pela certeza da vida eterna em Jesus, no novo céu e na nova terra. Dia de ação de graças, um dia de agradecer por tudo que Ele nos dá, dia de ação de graças, dia de com um sorriso no rosto cantarmos com alegria, como acabamos de cantar, graças a Deus por tudo que passou, por tudo que ainda acontecerá, porque eu sei, eu creio que estou nas mãos do meu Senhor, e tudo que aconteceu é porque Ele se desejará para mim. Demos graças a Deus todos os dias de nossa vida. Amém. Eu quero encerrar essa mensagem com a leitura de uma oração escrita por um padre chamado Joy Wright, que foi lida por ele no Senado de Kansas, nos Estados Unidos. Todos esperavam uma oração normal, como estavam acostumados a ouvir, mas o padre fez a seguinte oração no dia de ação de graças: Senhor, viemos diante de Ti nesse dia para Te pedir perdão e para pedir a Tua direção. Sabemos que a Tua palavra diz: maldição aqueles que chamam bem ao que está mal. E é exatamente o que
temos feito. Temos perdido o equilíbrio espiritual e temos mudado os nossos valores. Temos explorado o pobre e temos chamado a isso de sorte. Temos recompensado a preguiça e a chamamos de ajuda social. Temos matado os nossos filhos que ainda não nasceram e temos chamado isso de livre escolha. Temos abatido os nossos condenados e chamamos isso de justiça. Temos sido negligentes ao disciplinar os nossos filhos e chamamos isso de desenvolver a autoestima. Temos abusado do poder e temos chamado isso de política. Temos cobiçado os bens do nosso vizinho, temos chamado isso de ter ambição. Temos contaminado as ondas do rádio, televisão, com muita grosseria e pornografia. Chamamos isso de liberdade de expressão. Temos ridicularizado os valores estabelecidos desde há muito tempo pelos nossos ancestrais. Chamamos isso de tabu, obsoleto e passado. Ó Deus, olha no profundo dos nossos corações, purifica-nos e livra-nos de todos os nossos pecados. Amém. Depois que ele terminou essa oração, notou-se que alguns parlamentares saíram enquanto ele fazia oração. Outros criticaram o padre, dizendo que isso era uma mensagem de intolerância. Mas a grande maioria dos políticos estava envergonhado e alguns choraram. A congregação do padre, durante aquele mês, recebeu mais de 5.000 telefonemas. Apenas 47 desfavoráveis. Os outros pedindo que o padre orasse também por eles, pelos seus governos, pelos seus políticos. Que todos nós possamos avaliar a nossa vida, esse ano que passou, colocar tudo diante de Deus com sinceridade, pedindo que Ele nos oriente os pensamentos, palavras e ações. Crie em mim, ó Deus.